Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O combate à violência contra a mulher é uma das principais bandeiras da bancada feminina. Entre as ações, as parlamentares têm apresentado emendas ao orçamento para a implementação e o aperfeiçoamento de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência. E para saber mais sobre as políticas voltadas para a mulher, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a deputada Raquel Muniz, que é do PSD de Minas Gerais. Ela integra a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Raquel. Obrigada, Regina. Essa oportunidade de a gente estar falando esse tema tão importante para as mulheres do Brasil. Sim, eu queria começar conversando sobre as emendas parlamentares que já foram apresentadas para o combate à violência, visto que a gente também tem, por outro lado, o teto de gastos, que também foi aprovado aqui na Câmara. Como fazer para que essas medidas protetivas, o que tem sido aprovado aqui, seja realmente aplicado, já que a gente tem a limitação de gastos? No Poder Executivo, a gente tem a representação hoje, atuante, da nossa secretária de Política para as Mulheres, a Fátima Pelais. E junto com ela, o Parlamento tem construído um diálogo para que a gente possa ter no orçamento essa previsão desses recursos. E quando a gente fala isso, não é só um recurso específico, mas quando a gente fala em recursos também que vão para a área do desenvolvimento social, se esse recurso também a gente consegue conscientizar para a aplicação dele ser também para políticas públicas para a prevenção de violência contra a mulher, a gente acaba ajudando também de outra forma. E as parlamentares, elas têm dado o exemplo aqui na Câmara. Nós somos menos de 10%, nós criamos também a Comissão das Mulheres para debater esse importante tema, né? A Comissão de Direitos da Mulher, que foi criada nessa legislatura. A Casa da Mulher Brasileira, nós fizemos várias inaugurações no país, não só aqui em Brasília, mas em outros estados, onde havia violência contra a mulher, e foi feita uma pesquisa toda para a criação dessas casas naqueles locais onde havia uma necessidade maior, onde essas mulheres tinham um índice maior de agressão. E também através das nossas emendas parlamentares, quando a gente destina um recurso, por exemplo, para uma pequena fabriqueta de confecção para essas mulheres, quando você trabalha o meio rural, hoje há uma presença grande nas presidências de associação de mulheres também. Você cria essa perspectiva para a mulher também ter renda, estudar, ocupar espaço de trabalho importante. Você acaba criando uma independência também nessas mulheres que ficam sob o jugo de homens que são responsáveis pelo orçamento familiar, e você cria essa independência. Isso também é atuar nessa perspectiva de levar recursos também, não só do orçamento do governo federal, que é muito importante para você fazer uma política pública maior, mais abrangente. E a Câmara Federal deu esse exemplo nas comemorações esse ano do Dia Internacional da Mulher. Houve uma economia também aqui na Câmara e foi possível, através da presidência do nosso presidente Rodrigo Maia, de aportar recursos dirigidos para aquilo que é a pauta número 1 do Brasil, que é a questão da violência, e um recurso específico para que fosse destinado também à prevenção da violência contra as mulheres. Então, exemplos como esse aqui da Câmara podem ser seguidos também por instituições que fazem com que as mulheres ocupem espaços também de liderança no trabalho e que procurem trabalhar isso também nesse ambiente de trabalho onde as mulheres estão e chegam ali de ambientes, às vezes, onde elas são agredidas. A gente tem exemplos fantásticos, por exemplo, no Magazine Luiza, que foi criado também um movimento dentro da própria empresa, a partir da sensibilidade da gestora maior, que começou a receber funcionárias vítimas de agressão. Então, eu acredito que menos de 10% aqui é a nossa representação na Câmara, e essa comissão mista, com a participação também do Senado, a gente tem avançado nas políticas públicas com relação às mulheres, não só no orçamento, criando o debate e a possibilidade de aumentar recursos também, mas também levando exemplos para ser seguido pela sociedade
sociedade civil, pelos empresários, enfim, pelo governo. Pois é, vocês estão tendo contato também com os municípios, porque é lá na ponta, né, que as políticas públicas são mais necessárias. Como é que é esse trabalho da comissão mista com os municípios? Bom, a gente também trabalha em audiências públicas e a gente acaba discutindo também com os prefeitos, com os secretários de desenvolvimento social, que em algumas cidades são responsáveis também por acolher essas mulheres vítimas de violência. A justiça dá uma determinação de que o poder público tem que assumir isso, inicialmente no primeiro momento, onde essas mulheres às vezes são agredidas, mas não chega a ponto de ter um óbito, mas há um risco eminente, né, de serem agredidas e poder até morrer, e aí eles têm que acolher nos abrigos. Então a gente tem criado esse diálogo também para que o município possa fazer também esse investimento. Se é feito um diagnóstico, há uma estatística mostrando que em determinado município muitas mulheres são agredidas, que o poder público tem que assumir isso, porque a justiça determina, nós também temos que orientar esses prefeitos e orientar até no pedido com relação às emendas parlamentares, o aporte de recursos, para que a gente possa atender exatamente aquilo que está sendo necessário. E hoje a gente sabe que essa pauta da violência contra a mulher, ela chega também, por exemplo, aumentando a população carcerária, que era um número bem menor e está aumentando muito. E a gente sabe que também, mais uma vez, é porque essas mulheres, ao visitar os seus companheiros nos presídios, elas acabam adentrando lá levando drogas. E tem um estudo, foi lançado até um livro do Drauzio Varela, que ele aponta essa questão e que sugeriu que nós também, parlamentares aqui, pudéssemos pensar também numa proposta legislativa para que as mulheres não sejam tão criminalizadas. Ao levar essa droga, elas estão cometendo um ato ilícito, mas às vezes são forçadas por esses filhos ou parceiros ou companheiros que obrigam, falando que eles têm um risco lá dentro do presídio de morrer se essa droga não chegar até lá, e elas acabam coagidas e levando. E aí elas são imediatamente presas. Aí as crianças que estão em casa, sob a tutela dessas mulheres, vão se tornar também na frente crianças que não vão ter acesso à escola, que não têm um acompanhamento familiar, e a gente vai propiciando um clima para que o Brasil cada vez mais não tenha a família, a mãe, que em geral é a base da família, que são as responsáveis pelos programas sociais, os programas Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, que eles não têm essa presença materna. Então, para a gente também construir uma legislação igual nós construímos aqui, da mulher presidiária, que ela fosse para o parto sem e algemada, criar também essa condição para essa mulher que é coagida a cometer esse tipo de crime, ela tenha a oportunidade de não ser tão penalizada, dela ser proibida de adentrar nos presídios através da internet, isso ser comunicado a todos os presídios, para que ela não cometa essa infração, não cometa esse crime, e os seus filhos, por conta de coação dos maridos, dos companheiros, dos filhos até, elas não têm que se submeter a isso. Agora, deputada, em termos de leis, até o Brasil é reconhecido lá fora, porque a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio, mas ainda faltam leis, no caso, que realmente, na prática, consigam, pelo menos, diminuir essa violência contra a mulher? As leis, a gente tem que avançar com as políticas públicas também, com o investimento, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi criticada assim que ela começou a ser aplicada, porque algumas estatísticas mostravam que havia um índice maior de mulheres agredidas após a Lei Maria da Penha, o que não é verdade. Na verdade, com a Lei Maria da Penha, as mulheres se encorajaram e passaram a fazer denúncia que antes elas não faziam. Então, a gente tem aprimorado essa questão da Lei Maria da Penha também, porque à medida que você faz a aplicação da lei, as leis são criadas de acordo com os costumes, e nós modernizamos muito nessa legislatura essa questão e a aplicabilidade. Por exemplo, existe a lei, mas tinha locais que não tinha uma delegacia especializada para as mulheres. Então, não adiantava a lei, porque as mulheres não se sentiam confortáveis para ir numa delegacia de homens,
colocar o seu problema. Aí hoje a gente já tem, por exemplo, lá no norte de Minas Gerais, a gente tem um trabalho que é modelo para o Brasil, através da doutora Karine, lá na capital do norte de Minas, que é Montes Claros, que faz um trabalho de excelência, que inclusive já apresentou esse trabalho aqui na Comissão dos Direitos da Mulher, que após a criação dessa delegacia, com toda uma proposta interativa de atendimento integral, não só da própria Polícia Civil, mas ali ter a participação também das universidades com atendimento psicológico, atendimento de assistência social, que muitas vezes a mulher ela continua se submetendo a alguma agressão, porque ela não tem como sustentar os filhos. Pós-atendimento. Aí cria-se todo um atendimento especializado ali, que garante a ela também o direito à vida, né, de não ter, de ter a chance de não ser agredida novamente, de ser penalizada esse companheiro que agrediu, mas também cria uma possibilidade também dela ter uma liberdade de ter uma vida nova, de ter espaço para trabalhar, de ser acolhida. Deputada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e falando essa pauta das mulheres, que foi uma pauta também trabalhada na ONU esse ano. A gente esteve representando as mulheres e pudemos discutir lá essa posição do Brasil. A gente precisa avançar e o Brasil precisa melhorar as políticas públicas para prevenção contra crimes contra as mulheres. Eu conversei sobre as propostas de combate à violência contra as mulheres com a deputada Raquel Muniz, que é do PSD de Minas Gerais. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.